culto lá, ao vivo, né? É uma bênção, graças a Deus. Nós não temos muito tempo, mas vamos aproveitar o nosso tempo com tudo que nós já temos feito aqui nesta noite, que é adorar a Deus. Deus tem falado conosco desde o início do culto, não é isso, irmãos? Amém? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, um pensamento para a igreja, Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos, porque o próprio nome já diz que são ações dos apóstolos, né? E por que não dizer ações do Espírito Santo através dos apóstolos, e continua sendo escrito o livro dos Atos dos Apóstolos hoje, aqui em Barueri, amém? Com as congregações aqui presentes, aqui do Jardim Isaura e também do Germano, não é isso? O nosso Deus é o mesmo. Atos capítulo 17, acharam aí, amém? Vamos ler do versículo, uma leitura, parece um pouco extensa, mas para nós entendermos um pouquinho, eu vou ler do versículo 15 até o versículo 34, do 15 até o 34. Diz assim: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo esperava Silas e Timóteo em Atenas, o seu espírito, o espírito de Paulo, se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? Dizendo de Paulo. E outros, parece que é pregador de deuses, com letra minúscula, estranhos. Não sabiam que era o Deus de Paulo, não é isso, irmão? Com deuses com letra minúscula. Porque eles anunciavam Jesus e a ressurreição. E tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus,
Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens, mas Deus, tendo em conta os tempos da ignorância, anunciando agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E isso deu certeza a todos, ressuscitando-os dos mortos. Preste muita atenção do verso 32, 33 e 34, quando Paulo termina o seu discurso. Aí ele vem dizendo assim, a narração de Lucas: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, todos aqueles que estavam no Areópago, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Amém? É lógico que uma leitura tão fantástica, maravilhosa como esta, uma leitura em que todos os crentes deveriam tomar um tempo muito especial para ler esse texto, esmiuçando versículo por versículo. E por que não dizer hoje é um culto de ensino da palavra de Deus? Eu não vou assim me estender no assunto, eu fiz a leitura um pouco mais extensa, para que os irmãos tenham um entendimento global do contexto que nós temos aqui abordado, mas eu quero pontuar algumas coisas aqui desse texto que me chamam muita atenção. Quando fala que Paulo, ele estava em Atenas, lembro do começo da leitura, quando nós lemos que, e os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas, Atenas, capital da Grécia, uma capital maravilhosa, uma capital que tinha, era considerado o berço da cultura, né, da humanidade. Então, naquela época, não havia, por exemplo, um local onde tinha maior cultura do que na Grécia. Então, inclusive, hoje vocês veem aí os Jogos Olímpicos, não é? Vem lá das Olimpíadas, tudo é originário de lá, e outras tantas coisas que poderíamos citar aqui, mas eu queria enfatizar para os irmãos aqui esta noite, e para quem está participando conosco via internet também, que Paulo estava em Atenas, uma grande metrópole, uma megalópole, por assim dizer, uma cidade enorme, com muitas pessoas inteligentes, cultas, filósofos. Os gregos estudavam muita filosofia, então, realmente, eles ficavam discutindo os assuntos, e quando fala que Paulo começou a discutir entre eles e conversar com eles no meio da cidade, eles não conheciam aquilo que Paulo conhecia, porque Paulo já havia lá naquela estrada que os irmãos conhecem, não é? Na estrada indo para Damasco, ele teve um encontro maravilhoso com Jesus, ele foi transformado, ele foi salvo, ele foi alcançado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, que liberta a pessoa, que transforma a pessoa. Essa multidão que está aqui esta noite, ouvindo a pregação da palavra de Deus, ouvindo os cânticos, é uma multidão daqueles que já tiveram um encontro com Jesus, que já tiveram vidas transformadas. Então nós temos a obrigação, o dever, não é simplesmente uma opção falar do Evangelho, é um dever. Por isso Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Nós temos o dever, não a opção de falar do Evangelho, e Paulo sabia disso, porque ele teve um encontro com Jesus. Então todo crente, do menor até o maior, todos nós temos o dever de falar do Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo, que salva, que liberta, que leva o homem para o céu.
E ele pregava uma doutrina da ressurreição dos mortos, e que os gregos não acreditavam, os gregos não entendiam, não tinham estudado ainda na filosofia grega, não tinham estudado esse assunto, não tinha essa matéria para eles estudarem, e na realidade não conheciam. E Paulo deixou o pessoal meio apavorado. Eu vou resumir aqui um pouquinho o assunto, mas eles ficaram atordoados com a mensagem que Paulo estava trazendo. É bom que você entenda também, vocês adolescentes estão aqui hoje, né? Então, uma boa parte aqui, e de adolescentes, e aqui na igreja também jovens, talvez na escola, na faculdade, onde você está, e as pessoas não entendam logo de início o que você está falando, mas o que ele está falando? A gente ouve falar tantas coisas, nós pregamos aí evolução, eles estão pregando criação, nosso negócio é evolucionismo e eles estão pregando criacionismo. Como é isso, não é? Porque isso, então, é um evangelho diferente que você tem que pregar mesmo. É um evangelho que causa impacto, que causa interrogação na mente das pessoas. Aí você terá a oportunidade de falar do verdadeiro evangelho que transforma, que é o evangelho de Jesus Cristo, que é diferente realmente do evangelho que pregam por aí. E Paulo, ele estava pregando isso, e eles chegaram e falaram, vamos indagar. Nós queremos saber que doutrina nova é essa que você está trazendo para o povo, e levaram para o Areópago. Vocês sabem que o Areópago, praticamente hoje, seria como um tribunal de justiça, viu, Sérgio? Não é isso, Henrique? Mais ou menos, né, um palácio do tribunal de justiça, o Areópago. Quando eu falava de um areopagita, era um cabra muito bom, né? Vocês pensam do Moro para cima, né? Então, era um cabra bom mesmo, né? Então, tinham algumas pessoas ali no Areópago, eles ficavam ali, e Paulo foi levado para dentro lá do Areópago para explicar para eles o evangelho de Jesus. Deus vai te levar, meu irmão, minha irmã, para lugares que você não imagina. Então, por isso que você tem que estar preparado, preparada para levar o evangelho onde quer que seja. Evangelho desconhecido, porque eles tinham tanta sede do evangelho de Jesus, do Deus poderoso, que eles fizeram ali, tinha no meio da cidade, porque muitas estátuas se faziam, os gregos na arte, muito bom na arte, e eles levantaram ali algumas estátuas, e tinha ali um monumento ao Deus desconhecido. Eles queriam venerar tantos deuses, falaram, tem um Deus que nós não conhecemos, se por acaso tiver um Deus que nós não conhecemos, vamos fazer uma estátua, vamos fazer aqui um monumento para esse Deus desconhecido. Aí Paulo pegou aquele gancho e falou, é aqui que eu vou pregar o evangelho de Jesus. Esse Deus que vocês colocaram aqui que não conhecem, é esse Deus que vocês estão honrando, não conhecendo, que eu conheço, porque eu tive um encontro com ele lá no caminho de Damasco. Então eu posso falar desse Deus que vocês não conhecem, porque eu conheço esse Deus, eu tenho esse Deus na minha vida. Ele começou a pregar, diz a Bíblia, onde eu quero chegar aqui. Depois vocês leem o discurso de Paulo todinho. Paulo, eu imagino, não ficou nem uma fita cassete gravada de Paulo, nem um vídeo de Paulo pregando, nem um DVD, não tinha um DVD, né? Mas eu imagino que Paulo, ele, segundo o que eles falam do biotipo dele, né, que a gente tem, ele é meio baixinho, pernas meio cambotas, lutador de boxe, viu? Pensa no Mike Tyson daquela época, né? Ele era lutador de boxe, porque quando você vê na Bíblia que ele fala de bater, é justamente a defesa que ele usa realmente ali, é baseado nessa luta. Então, greco-romano tem muito isso aí. Então, na realidade, ele quando falava,
Ele não era um pregador assim muito entusiasta, que empolgava, tanto que chegou uma época a igreja de Corinto começou a falar, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, que Paulo era mais entusiasta para falar, e Paulo tinha uma mensagem que um dia ele pregou, e no meio da mensagem teve um crente que dormiu, né, e caiu, e de repente Paulo teve que parar a mensagem lá, atender, o crente que tinha morrido, porque a mensagem parece que é aquela vozinha chata assim, né, que vai e tal, não tem aquele pregador que vai falar uma vozinha meio chata, que aquilo vai entrando assim, dá um sono, né, dá um sono, ou a pessoa fica arrebatado com aquela mensagem, né, cochila mesmo, né, então na realidade foi isso que aconteceu, mas era porque o Eutico, ele trabalhava no cais do porto. Quem conhece Cais do Porto sabe o que é carregar aquele peso o dia todo depois de ir para a igreja. Eu sei que tem crente que veio para a igreja hoje, trabalhou o dia todo carregando massa fazendo massa para pedreiro, né? Ou trabalhando, carregando alguns pesos, né? E pessoas fazendo força com o seu corpo físico. Então, chega na hora do culto, se não tiver um hino animado, uma mensagem que anima o seu espírito, a sua alma, ele dorme mesmo, porque fica cansado, né? Fica cansado. A irmã de passar roupa o dia todo, né? Então aquilo cansa, né? Lavar roupa, hoje tem máquinas boas, mas na realidade, aquele Eutico, ele dormiu, mas também devido à voz, né, de Paulo, que era uma voz que cansava um pouco, e tinha os ouvintes que estavam ali ao redor no Areópago, onde eu estou dizendo que ele estava falando. E lá, os ouvintes, eles se dividiram. Eu quero crer que esta noite tem dois grupos desses ouvintes que não vieram ao culto hoje. Tinha 3 tipos de ouvintes lá, ouvindo o evangelho que Paulo estava pregando. Aí quando você chega aqui no capítulo 15 e 17, que eu li o verso 32, fala, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns faziam o quê? Escarneciam. Então, o primeiro grupo é o grupo dos escarnecedores. Esses não vieram hoje, graças a Deus. E se tem alguém aí na internet que está escarnecendo do evangelho, que eu estou pregando aqui o evangelho de Jesus, Deus tem uma bênção para você também. Deus tem uma bênção para os escarnecedores. Então, quando você prega o evangelho de Jesus, viu, jovem, adolescente que estão aqui hoje, você irmã de mais idade, meia idade, irmão, obreiro que está aqui, não pense que todo mundo vai acreditar naquilo que você está pregando, não. Tem os escarnecedores, mas Deus, ele tem uma solução para os escarnecedores também. Em pleno século 21, eu não vou deixar de falar do evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não vamos deixar de falar, irmãos, a tempo e fora de tempo. Eu quero chegar justamente nesse ponto que tinham ali, existia naquele Areópago, pelo menos 3 tipos de ouvintes. Uns eram os escarnecedores, e em nossos dias hoje, muitas pessoas estão escarnecendo do evangelho, dizendo, esse evangelho que os crentes pregam na Assembleia de Deus, lá na sua igreja, isso aí é para gente quadrada, agora é coisa mais da ciência moderna, é coisa mais da filosofia, são outras e outras coisas que nós temos que estudar. A ciência está multiplicando muito, e a Bíblia já diz para nós que por se multiplicar a ciência, a iniquidade, essa iniquidade iria crescer tanto que o amor de muitos iriam esfriar, porque a ciência se multiplicaria e aí a iniquidade iria aumentar também, iria se multiplicar no meio do povo, e hoje estamos vendo isso. Você fala de Jesus, você fala do evangelho e muitos escarnecem de você, mas Paulo, ele não desanimou esse grupo de escarnecedores. Se por acaso existe esse grupo me ouvindo hoje, eu quero dizer que Jesus continua sendo o Jesus de Paulo, o Jesus que salva, liberta e que ressuscita também. E aí vem outro grupo. Aí continua a leitura do verso 32. Uns escarneciam e outros diziam, acerca disto te ouviremos outra vez.
Isso são os indiferentes. Primeiro grupo, o grupo dos escarnecedores. Segundo grupo, o grupo dos indiferentes. Já viu? Você está falando, está entrando no ouvido, está sendo o outro, né? A irmã está falando do evangelho, está falando de Jesus. Muitas vezes até dentro da sua casa mesmo, para sua filha, seu filho que estão um pouco afastados do evangelho, você está falando, não, deixa isso para outro dia, eu estou muito novo ainda, estou muito novo, né? Vou gastar um pouco a minha energia, né? Gastar um pouco, né? A minha vitalidade, depois que eu for para bastante balada, depois que eu for para bastante baile, para muitas farras, que eu aproveitar um pouco, encher a cara de cachaça, de cocaína, de outras coisas ruins que tem por aí depois eu vou pensar em aceitar esse evangelho. E são os indiferentes, estão indiferentes à voz do Espírito Santo que ecoa aqui esta noite ao nosso coração. O Espírito Santo continua falando conosco e Deus usa cada irmão, cada irmã, a cada criança, cada jovem, cada adolescente para falar desse evangelho, e alguns escarnecem e outros ficam indiferentes. Eles não estão falando contra, mas ele está... você sabe que é até bom esse evangelho, viu, Montarcísio? Eles falam, é bom esse evangelho, mas deixa para outro dia, amanhã eu aceito, não é isso? Amanhã eu ouço, amanhã eu dou ouvido a esse evangelho, vamos deixar para amanhã, é aquela pessoa que está sempre postergando a sua decisão, mas Deus está dizendo para aqueles que estão indecisos, indiferentes ao evangelho de Jesus essa noite, Jesus, ele quer te salvar hoje ainda, hoje é dia aceitável, esse evangelho não pode deixar para amanhã, para depois de amanhã. Para os indiferentes, eu tenho uma palavra para o teu coração esta noite. Jesus, ele te ama ao ponto de ter derramado o seu sangue lá na cruz do Calvário, para que eu fosse salvo, para que você fosse salvo. Então Jesus nos ama, não podemos estar indiferentes a isso. Mas aí tinha um outro grupo. É lógico que poderíamos discorrer um pouco mais sobre esse assunto, que é tão gostoso, tão maravilhoso. Aí você vê o verso 33, e Paulo saiu do meio deles. Todavia, ainda bem que sempre tem uma alternativa positiva. Deus hoje está dizendo, eu tenho uma alternativa positiva. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram. Então Paulo estava pregando, tinha o grupo dos escarnecedores que estavam zombando do evangelho de Jesus, o grupo dos indiferentes, eu falei, eu acredito, mas vamos deixar para outro dia, indiferente ao evangelho. Agora teve um grupo que era o grupo que está aqui esta noite, o grupo dos crentes, que creram no evangelho. Entre o grupo dos crentes, é importante falar sobre isso. É aqui que eu queria que os irmãos pensassem um pouquinho comigo. O grupo dos crentes, então, 3 grupos de ouvintes da palavra de Deus: escarnecedores, indiferentes e crentes. Vamos falar esses 3 grupos bem forte, para ficar bem guardado na nossa mente? 1, 2, 3, grupo dos escarnecedores, indiferentes. Não é que vocês aprenderam mesmo? Que bom, né? Vamos falar mais forte. Então. 1, 2, 3, escarnecedores, indiferentes e crentes. Os escarnecedores estão aqui, digo amém. Opa, tem um aí. Não. Os indiferentes estão aí, pode dizer amém? Não tem. Agora, onde estão os crentes que pode dizer amém? Agora sim, muito bem. A irmã que falou, que deu amém, ela estava meio despercebida, né? Então, por isso que se Jesus voltar, você tem que estar alerta, né? Tem que estar ligado, sintonizado. Muito bem. O grupo dos crentes que ouviram. Aí, você vê aqui, isso aqui é fantástico, maravilhoso. Lucas era muito detalhista. Eu gosto de Lucas, eu me identifico muito com ele, e já falei isso, eu acho mais de uma vez aqui, pelo menos,
porque ele era crente e era médico, né? Profissão maravilhosa, a melhor profissão do mundo. E Lucas, e era um estudioso da palavra e um jornalista investigativo. Ele investigou tudo acerca de Jesus. Tudo acerca de Jesus, saber detalhes. E escreveu o livro de Lucas e de Atos. Aí ele vem dizendo, o detalhe, dentre os que creram, ele fala, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita. Irmãos, esse Dionísio, diz, viu, pastor Henrique, você que é professor dessa matéria aí do Novo Testamento, diz que foi o primeiro bispo de Atenas. O primeiro bispo de Atenas, o Areopagita Dionísio. Ele entendeu o evangelho e todo mundo, os escarnecedores estavam lá escarnecendo, os indiferentes estavam lá, indiferentes do evangelho, mas aquele grupo que creu, dentre eles, aí que eu quero, e a coisa gostosa do evangelho é esta, alcança um homem de um grau de cultura muito alto, como Dionísio. Dionísio, ele tinha um grau de cultura fantástico, maravilhoso. Depois vocês podem estudar um pouquinho, e se for olhar os livros de filosofia, vocês vão encontrar, não somente porque a origem da palavra Dionísio é Deus com letra minúscula, do vinho, não é? Mas ele tinha uma cultura muito grande, mas ele entendeu o evangelho simples de Jesus, através da boca de Paulo. Então, ele, uma cultura alta, mas aceitou Jesus. Ele destacou que Dionísio Areopagita. E uma mulher, por nome Dâmaris, e com eles outros. Dâmaris, você não vai encontrar o nome de Dâmaris em outros lugares da Bíblia, em outros lugares da história, porque essa mulher era uma mulher desconhecida. E Lucas, ele tinha uma facilidade de captar as coisas opostas de uma facilidade tão grande que ele consegue colocar para nós hoje, aqui em pleno século XXI, que tinha Dionísio, uma cultura fantástica, maravilhosa, um homem de destaque na sociedade, e tinha Dâmaris, uma mulher que era desconhecida da sociedade, não tinha, quem sabe, um curso superior, desconhecida, ninguém sabia quem era Dâmaris, mas ela creu também no Evangelho. Ela creu no Evangelho de Jesus. Então o Evangelho de Jesus, ele é para o de alta cultura e o de pouca cultura também. É para o rico, é para o pobre. É para o sábio, é para o ignorante também, é para aquele que tem muito dinheiro, para o que tem pouco dinheiro. O Evangelho, ele alcança todos, de uma só maneira, de um só modo. Hoje, o Evangelho de Jesus está entrando na tua casa, está entrando no teu lar, está entrando na tua família, porque alcança Dionísio, mas alcança Dâmaris. Hoje, aqui nesta noite, cada um de nós estamos sendo representados por esses dois crentes. Crentes que ele citou aqui, dois deles, que muitas vezes nós não prestamos atenção nessa leitura, mas Lucas tinha razão de dizer, o Evangelho de Jesus, que muitos não conhecem, não sabiam quem era aquele Deus, e Paulo pregou, pelo menos duas almas aceitaram o Evangelho de Jesus, Dionísio e Dâmaris, duas classes foram representadas ali. Deus hoje está aqui. O Evangelho está sendo pregado. O Evangelho foi pregado por Paulo ali no Areópago e está sendo pregado aqui em Barueri. E esse Evangelho alcança o de alta cultura e o de baixa cultura. É aquele que tem muito dinheiro e que tem pouco dinheiro. É aquele que está em evidência da sociedade e aquele que ninguém conhece. Aquele que ninguém conhece. Talvez ninguém citou o seu nome, mas aí ninguém tinha citado o nome de Dâmaris em lugar nenhum. E Lucas fez questão de perguntar qual o nome da senhora.
Quando você vê que a pessoa aceita Jesus aqui, aí vem aquelas pessoas à frente, as moças, os rapazes, os irmãos, e toma o nome daquela pessoa, né? Talvez você não sabe o significado que tem. Quando perguntaram o nome daquela senhora, talvez ela disse, isso não está escrito, mas está implícito no que nós lemos aqui. Muitas vezes nós não entendemos o valor de um nome. Eu sempre digo que o nosso nome é a música mais importante que existe, mais valiosa que existe aos ouvidos do dono do nome. Quando fala o meu nome, eu faço questão que fala Paulo Silas Reis. Isso soa na minha mente, no meu coração, como uma música gostosa, não é? A irmã pode chamar o nome assim, que muitas vezes não é tão bonito, mas quando fala o nome dela, não é? Olha, alguém está citando o meu nome, alguém me chamou, e nós ouvindo, nessa leitura aqui, que Lucas colocou o nome de Dionísio, mas colocou o nome de Dâmaris também, significa dizer que quando anotou e perguntou o nome dela, ela falou, olha, alguém se interessou por mim. Jesus, irmãos, ele alcança as pessoas simples, as pessoas desconhecidas. Jesus está alcançando com o poder do Evangelho. O poder do Evangelho é maravilhoso. Então os ouvintes que nós vemos aqui neste discurso são os ouvintes mesmos do nosso século 21. Tem alguns que escarnecem, outros são indiferentes, deixam para depois, mas tem alguns que creem. E os que creem estão aqui esta noite, aceitaram o Evangelho de Jesus. Não importa se ninguém citou o seu nome, mas quando o teu nome está lá, escrito no livro da vida, você glorifica a Deus, porque um dia o seu nome será chamado também. Tem um hino até na harpa que diz meu nome por inteiro, não é? Então, tem um hino na nossa harpa cristã que fala assim. Então, na realidade, um dia nós seremos chamados diante do trono da graça e nosso nome será chamado naquela lista maravilhosa. Não importa se no mundo ninguém cita o seu nome. Eu estou falando para pessoas que vieram aqui ao culto esta noite, estão participando, estão dizendo, eu sou o zero à esquerda, eu sou aqui aquele 0000, ou tive uma irmã aqui falando comigo, aqui no púlpito, ela falou, pastor, eu sou a mais simples de lá. Eu não sei se ela é a mais simples, porque quando fala que é a mais simples, talvez não é, né? Porque quando é a mais simples, nunca fala que é, né? Então não precisa falar. Então, na realidade, a pessoa não precisa falar, eu sou o mais humilde da congregação. Já não é tão humilde assim, porque já está se autoclassificando como humilde. Então é bom que você deixe que os outros falem. Então Lucas, ele falou, aceitou Jesus, Dionísio, Areopagita e Dâmaris, a desconhecida. As Dâmaris desconhecidas estão aqui esta noite, e muitas delas alcançarão o privilégio de aceitar Jesus no seu coração, e o nome estará sendo gravado, e um dia, naquele dia maravilhoso, nós seremos chamados, e naquela chamada maravilhosa, eu quero estar naquele livro. Você precisa estar com o teu nome anotado naquele livro, e quando será chamado, você será chamado de uma maneira diferente. Vinde, bendito do meu Pai, possui por herança o que está preparado para você. Está preparado para você, meu irmão, minha irmã, algo especial, maravilhoso, que nós não podemos imaginar, não temos dimensão daquilo que está preparado para nós, mas um dia nós estaremos recebendo de Deus a recompensa, porque nós cremos, os crentes têm uma recompensa. Eu quero orar neste momento. Se por acaso veio alguém aqui esta noite, que ainda não aceitou Jesus como Salvador da sua vida, eu estou dizendo para você, Jesus, Ele te ama, Ele quer te salvar. Se tem alguém que está aqui hoje no culto, no templo, tem alguém que não é crente, está aqui hoje, tem alguém que veio ao culto aqui hoje, não é crente ainda, tem alguém aí em cima ou aqui embaixo, que é um culto normalmente, culto de sexta-feira, culto de ensino, não vem muitas pessoas, não são crentes. Tem alguém que não é crente, está aqui? Todos são crentes?
Todos são crentes aqui, graças a Deus. Parece que aqueles dois grupos não vieram mesmo, né? Os escarnecedores, os indiferentes não vieram, só vieram os crentes hoje, não é? Mas Deus tem uma bênção para a tua vida, porque você veio ao culto, você veio à igreja para ouvir a pregação da palavra de Deus. Eu convido os irmãos e as irmãs, nós ficarmos em pé. Se você está aí participando do culto conosco via internet, se você ainda não decidiu entregar o coração a Jesus, eu digo para você, Deus tem uma bênção para a sua vida. Deus tem salvação para a tua casa, Deus tem salvação para a tua família. Deus, ele sempre tem uma oportunidade de vida para cada um que chega diante dele. Se tiver alguém, quando nós estivermos orando, você pode vir aqui à frente, nós queremos orar por você. Quem sabe tem um Dionísio da alta categoria na sociedade, está ouvindo o evangelho lá pela internet. Deus alcança você dentro da sua casa. Ou quem sabe tem alguma dâmaris desconhecida, não é? Ou desconhecida da sociedade, mas Deus conhece o teu nome ao ponto de fazer com que Lucas colocasse em Atos dos Apóstolos. Dâmaris creu no evangelho de Jesus. Amém? Nós vamos orar neste momento. E eu quero pedir para os irmãos que agradecer aos nossos adolescentes, aos nossos irmãos coordenadores, adolescentes, regentes e assim pais, de uma maneira geral. Agradecer a congregação ali dos Germanos, Deus abençoe os irmãos, com as bênçãos celestiais, as irmãs, rica e poderosamente. Aos irmãos e irmãs ali do Jardim Isauro, viu? O jornal Deus abençoe vocês, rica e poderosamente também. E nós estaremos aqui na direção do Espírito Santo no dia 4, né, a vigília, né, e os pedidos de oração que estão chegando, inúmeros pedidos que vêm pela internet, não dá para a gente ler todos, mas tem alguns daqui do templo, Marcelo Augusto, Rodrigues pedindo oração, Marcelo e Débora pedindo oração também, e Helena Lopes pedindo oração, Cecília Dertinati pedindo orações também. Alguns estão internados, outros pedindo oração para a libertação, outros para a restauração do casamento e salvação. Nós vamos orar por todos eles. Percival. De onde que é? Ele fala que ele congrega no paraíso, ele pede oração pelo pai dele. A pastor Percival está aqui pedindo orações também e está participando do culto conosco. Deus tem uma bênção para o senhor, Deus tem uma bênção para a tua família. Vamos orar pela irmã Carmen também, que continua internada daqui da sede, né? E não está muito bem, mas o nosso Deus é poderoso para libertar, para curar. Quantos creem que Jesus cura? Pode dizer amém? Esse evangelho que nós pregamos é um evangelho total, completo, de salvação, de cura, de libertação, de batismo com o Espírito Santo, é o evangelho que nós não deixamos de anunciar. O irmão Danilo, ele tem os pães ali para os irmãos, na porta, você vai chegar em casa e comer o pão abençoado, não é? E abençoar o nosso irmão também, para ajudá-lo nessa tarefa que ele tem. O CD do irmão Tiago, né, está aqui, você pode pegar na porta, ele falou que é R$10 o CD, hoje é tudo R$10, R$10 o pão também, né, então uma benção. E você leva para a sua casa, tem mais o que aqui? Ah, sim. O estacionamento ali, o rapaz, ele colocou, o proprietário, ele colocou o terreno à venda, então, não, se estiver fechado ali, os irmãos estranharem, é porque temporariamente estamos sem aquele estacionamento, não cabia muitos carros, mas dá para, né, Douglas, para colocar alguns carros ali, mas nós estamos agora, você colocou lá, Daniel? Não, mas então fica na oração, ora pelo dono lá, porque agora nós não vamos pagar mais ali, mas é apenas para avisar que nós terminamos então o contrato ali devido a ele mesmo pedir que colocou, você vê que tem a placa, ela vende, né? Então está vendendo, se alguém quiser comprar, compra, né? Quiser dar para a igreja também, dê, né? É uma benção, a gente aceita também, não é isso? Então vai ser uma benção. É apenas para os irmãos ficarem cientes e que ali foi passado, então, terminado o contrato com eles. Muito bem, vamos orar,
pedir a Deus a bênção, a graça, na orientação do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de frisar para os irmãos que nós teremos bastante festa o mês que vem, né? Além da reunião de obreiro, teremos dia 12, teremos depois as festas das irmãs do Círculo de Oração, que será do dia 20, começa dia 23, vai até dia 26, não é? E no dia que antecede o início do Congresso das Irmãs, nós teremos também a reunião geral aqui à tarde, que vai ser uma bênção, já é um pré-congresso também. Então, todos os irmãos e irmãs estão convidados para virem participar dessa grande festa aqui na presença do Senhor. Irmão Juvenal, vem orar por nós aqui, para nos despedir na gloriosa paz do Senhor. Apresente esses pedidos. Vamos orar, queridos. Gracioso Deus, a nossa gratidão, ó Pai, por esse momento tão especial que o Senhor tem proporcionado para nós. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero te apresentar estas pessoas que foram enviadas aqui, ó Pai, pedidos de oração, ao encontro destas vidas, Senhor. Opera um milagre, salvando, libertando, Senhor. Pai Celestial, repreende o adversário que tem trabalhado para tentar destruir, Senhor, as pessoas, mas nós cremos verdadeiramente que o Senhor é poderoso para mudar situações na vida das pessoas. Nós te louvamos nesta noite, ó Pai, pelo alimento que o Senhor tem enviado ao nosso coração, pela Tua palavra, que tem alegrado a nossa alma. Continue abençoando a Tua igreja, abençoando, ó Pai querido, Teu filho, Pastor Paulo, todos os companheiros, obreiros aqui, Senhor, e a Tua igreja que esteve presente aqui, as pessoas, ó Pai, que participaram, ouvindo, Senhor, esse culto, ó Pai, em nome de Jesus, todas elas sejam abençoadas, em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós e todos digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito obrigado.